301 QAP, Copom. Prossiga. Senhor, não leve a minha vida agora, sem que antes leve os meus filhinhos juntos, pois esse mundo é muito ruim e cheio de perigo. O ano era 1865, quando Manuel Nunes da Silva Santos, fugindo da grande seca que assolava o sertão pernambucano, reuniu toda a família e foram morar e trabalhar em Alagoas. O velho patriarca, com seus 9 filhos, genros, noras e netos, adquiriu muitas terras por um valor de 50 mil contos de réis. Passaram a trabalhar como agricultores, plantando fumo, mandioca e milho nas terras que havia comprado. Era fins do século XVII. A posse e o domínio das terras de Caraíbas, por parte do pernambucano, deu-se até 1892, quando, morrendo sua esposa, Manuel Nunes resolveu dividir toda a propriedade entre filhos e genros. Caraíbas ou Caraíbas, palavra de origem tupi, tem o nome ligado a uma árvore muito comum na região. As terras que deram origem ao atual município de Caraíbas estão situadas no agreste alagoano. Os anos se passaram e uma história de massacre de inocentes crianças estava prestes a acontecer. Tudo começou em janeiro e terminou em abril do ano da graça de 1902. Um certo dia, Josefa Nunes da Silva, esposa de Felipe José dos Santos, estava muito doente e acamada, e conversava com 2 de suas irmãs e revelou que teria feito um pedido a Deus. Senhor, meu bom Deus, não me leve deste mundo sem que antes leve os meus filhinhos, pois este mundo é muito ruim e perigoso para deixá-los sozinho. Dentro do quarto também estava Antônia, sua filha de 15 anos, que acompanhava toda a conversa atentamente. Então pensou: ora, minha mãe vai morrer logo. Ela está muito doente. E ela pediu a Deus para que venha buscar seus filhos pequenos antes dela ir. Por que não atender minha mãe? Por que não ajudá-la nessa empreitada? Antônia matutou muitas vezes pensando como poderia ajudar a sua mãe. Na época de colheita de mandioca, toda a família se reunia na casa de farinha para trabalhar. Dias depois, saíram todos para a casa de farinha, ficando só Antônia a lavar pratos e os outros irmãos. Cecília, a primeira vítima, tinha apenas 11 anos e estava entre eles. Neste momento, Antônia colocou o plano em prática. Atraiu Cecília e a enforcou com as 2 mãos, até que ela parou de respirar e não ter mais sinal de vida. Depois de ter tirado a vida da sua irmã, chamou os outros irmãos, ainda pequenos, e disse: calados, se vocês falarem, eu farei o mesmo com cada um de vocês. Ouviram? As crianças ficaram em silêncio total, com medo do que poderia acontecer. Após a morte de Cecília, seguiram-se mais 2 assassinatos: Manuel, com 5 anos, e Maria, com 3 anos. Do primeiro ao terceiro assassinato, foi uma distância de 6 dias. Sua mãe, Josefa Nunes da Silva, quando viu os filhos mortos, não se conteve e disse: foi feito com muita fé, acreditando que suas preces a Deus estavam sendo atendidas. No total, foram 14 crianças mortas por enforcamento, entre irmãos e primos. 3 eram do seu tio João Nunes, 2 do outro tio Manuel Nunes, 1 do outro tio Antônio Raimundo e 8 eram seus próprios irmãos. Junto com Antônia, a sua irmã Rosa também participava dos assassinatos. Ela conhecia o gênio forte da irmã e, por esse motivo, a ajudava por medo de morrer, pois ela sempre era ameaçada por Antônia. Durante o massacre, os seus familiares acreditavam piamente que algo ruim havia passado no lugar. Um vento, diziam. As mortes começaram a ser investigadas pela polícia. E depois de um longo período de investigação, chegou à conclusão que as irmãs Antônia e Rosa eram as assassinas dos próprios irmãos e primos. Elas foram detidas e levadas até a cidade ribeirinha de Itraipu para prestarem depoimento. Com base nos estudos médicos e o artigo 29º, o governador Euclides Vieira Malta não teve dúvidas, considerando inimputáveis Antônia e Rosa. Eram, portanto, tidas como incapazes de saber o certo e o errado, porque a responsabilidade criminal começava somente a partir dos 18 anos. E determinou que a Justiça Estadual, através da competente autoridade processante, instaurasse o processo.
O juiz de direito da comarca de Traipu, em 22 de dezembro de 1902, as absolveu dos crimes cometidos, devolvendo-as aos seus pais. Neste mesmo fim de ano, em mensagem ao Congresso alagoano, o governador comentou os crimes ocorridos em Caraíbas e o parecer médico, expressando que se chegou à conclusão de que Antônia possuía monomonia e Rosa a falta de discernimento. Com a soltura de Antônia e Rosa, a volta a Caraíbas e a consequente entrega ao seu pai, acreditava o governador que tudo estaria resolvido. E assim foi. A vida voltou ao normal em Caraíbas dos Nunes. Mas durante todo o tempo, Felipe planejava ir embora para Juazeiro do Norte para pedir a bênção do padre Cícero. E assim foi feito. Após Felipe ir a Juazeiro do Norte, não se sabe o rumo que teve suas duas filhas assassinas, nem tampouco o paradeiro de Felipe e sua esposa. Uma parte da família continuou nas terras, dando origem à cidade de Caraíbas dos Nunes. Essa é uma história real, que aconteceu a partir de janeiro de 1902 na cidade de Caraíbas, agreste de Alagoas. Se você gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe. Assim, mais pessoas terão acesso aos nossos documentários e você estará ajudando no engajamento do nosso canal. Obrigado e nos encontramos na próxima história real.